clientes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso VetCast da Petsanos. Estamos imensamente felizes em estarmos compartilhando com vocês um pouco do nosso cotidiano, das nossas vivências, das nossas experiências. Convido vocês a nos seguir em nossas redes sociais, em se inscrever em nosso canal do YouTube, em compartilhar esse conteúdo que é preparado com muito carinho para vocês. Hoje, em especial, eu posso dizer que eu estou aqui para falar de um tema que eu amo, do qual eu acho que eu tenho propriedade. Acho que eu poderia até estar hoje, né, um pouco aí nessa cadeira sendo entrevistada. E eu acho que a convidada de hoje, ela representa um marco na Petsanos. Ela trouxe uma nova visão, um novo olhar e um novo tempo, que é a Elisa Rabelo, especialista em atendimento, é a nossa consultora já há alguns anos. Então, a Elisa chegou, né, na Petsanos com esse intuito de gerar novas experiências a você, cliente, gerar mais acolhimento, trazer um atendimento personalizado e humanizado. Seja bem-vinda, Elisa. E eu queria que você se apresentasse. E eu acho que você já poderia falando um pouco desse primeiro momento, né? Desse primeiro contato do cliente ao chegar na empresa, porque a gente pensa muito que o atendimento veterinário, a gente já pensa cliente, veterinário e aquele atendimento, né, já hospitalar, no consultório, ou em outras situações mais complicadas, né? A gente já pensa em cirurgias e centro cirúrgico, enfim. E a gente sabe que não é bem isso, que todo esse processo começa com a chegada do cliente à nossa recepção. E eu acho que a gente busca que esse primeiro momento ele seja realmente um dos nossos diferenciais, porque a gente entende a importância e a gente entende a necessidade do cliente, a gente entende os desafios dele quando chega ali aos nossos hospitais. Eu queria que você começasse compartilhando um pouco sobre isso, sobre o seu entendimento, sobre a sua visão, sobre o que você acredita. É isso, pode, Obrigada pelo fique à convite. vontade. Muito obrigada pelo convite, Charlie. Para mim é uma honra estar aqui prestigiando o podcast da Petsanos. É lindo ver esse crescimento, é lindo ver esse transbordar de conhecimento que é tão útil. E hoje a gente está falando de um tema que você falou que ama e eu amo super mais. Então, assim, não é à toa que a gente está nessa parceria aí já há um bom tempo. Para mim, realmente, é uma grande felicidade falar sobre esse tema. Então, falando sobre recepção, né? Primeiro, a gente precisa pensar qual é a experiência que a gente deseja transmitir para o nosso cliente. Ter essa clareza, porque a partir dessa clareza, desses sentimentos que eu quero que o meu cliente sinta, eu consigo desenhar para a minha equipe o que eu quero que elas transmitam. Então, se eu quero que o cliente se sinta cuidado, amado, protegido, acolhido, quais são os tipos de comportamento que eu quero que a minha equipe reflita? Então, todo o treinamento que a gente desenvolve é baseado dentro dessa base. Então, quando a gente tem essa base já solidificada, a gente já está aí muitos anos trabalhando o atendimento com as meninas da recepção, então a gente já tem isso muito forte do que a gente quer que o nosso cliente sinta. Então, a recepção, eu posso te dizer que ela é a porta de entrada. E antes do cliente chegar para conversar com uma das recepcionistas, ele já está se ambientalizando ali com o ambiente, se o local tem um estacionamento, se o local é climatizado, tudo isso vai fazendo parte dessa experiência do nosso cliente. Então, quando o cliente ele entra e vê aquele sorriso da recepcionista que está atenta à porta, então o cliente ele não é invisível. A recepcionista notou que o cliente entrou, já deu bom dia, já deu aquele sorriso. A gente entende que hospital já é um clima um pouco tenso, né? Porque ninguém vai buscar um hospital porque tem vontade, não estou fazendo nada, vou no hospital. Então, se vai ao hospital é porque realmente existe uma necessidade de cuidado ali. Então, posso dizer que o cliente ali naquele momento, ele está um pouco fragilizado. Então, a gente precisa realmente ter esse sentimento, essa percepção e acolher o cliente nesse momento. Então, o papel da recepcionista é extremamente fundamental. Então, é importante também que ela esteja bem no trabalho dela, que ela esteja feliz, que ela esteja com os problemas delas resolvidos. Então, tudo isso vai fazer parte para que a gente consiga fazer aquele clima harmonioso.
Tá, então isso significa que nesse processo de excelência em atendimento, você não tem como base passar só ali para a sua equipe essa necessidade do bom acolhimento ao cliente. É interessante que você também trabalhe essa questão de uma autoavaliação, delas estarem bem, né? Então, como que você conduz esse trabalho? E por que você chegou a posso dizer, a esse entendimento? Primeiro, a gente precisa pensar que nós somos clientes também de algum estabelecimento. Então, a gente acaba esquecendo de como o cliente gosta de ser tratado. O cliente, ele chega no estabelecimento, ele não espera ser maltratado, mas ele espera ser tratado de forma ok. Então, quando você já dá um atendimento diferenciado, muitas das vezes, é você perceber que aquele cliente está com muita pressa e você agilizar o atendimento dele. Então, o atendimento ele é muito individual. E atendimento é sobre gente, Charlie. Então, se você observar comportamentos, observar como as pessoas se comportam, os nossos próprios comportamentos, como a gente gosta de ser atendido. Tem dia que eu vou chegar no estabelecimento, eu vou querer uma água, eu vou querer um café, eu vou estar ali com o tempo disponível para esperar. Mas tem dia que eu estou com o horário marcado, eu tenho uma reunião, eu tenho um outro compromisso e eu preciso só que aquela pessoa agilize o meu atendimento. Então, nunca vai ser uma coisa engessada, que, olha, vamos seguir esse padrão, tem que ser dessa maneira e pronto. Não, a gente tem que realmente trabalhar na cabeça das recepcionistas, delas perceberem as pessoas, estudarem sobre gente e comportamento humano. É bem sobre também a questão da autoavaliação, né? De você doar aquilo que você gostaria de receber. Isso. É bem a questão mesmo de você semear um bom atendimento para que você também tenha o respeito daquela pessoa pela qual você está gerando ali um vínculo e um relacionamento, né? Isso. Eu acho que isso é bem importante. E isso vai bem de encontro, né? A outro projeto que a gente tem, que é o Programa de Apoio Emocional ao Colaborador, que em outro momento a gente também quer trazer mais sobre isso aqui para vocês, mas é sempre acreditar naquele lema que eu levo todos os dias para dentro da empresa, de dentro para fora, né? As dificuldades vão existir, os problemas vão existir, mas primeiro fazer com que a cultura dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, seja de servidão, seja de respeito pelo próximo, de cuidado, de respeitar os limites do outro. E eu acho que isso é que gera também essa conscientização e essa segurança para que a gente possa levar isso para o nosso cliente, né? Eu acho que todo mundo que senta ali naquela recepção, primeiro ela precisa sentir que está num ambiente seguro, né? Um ambiente o qual ela tem propriedade de estar fazendo algo ali que é claro e que ela acredita que é a visão da empresa, é a cultura da empresa. Eu acho que isso também, né? O nosso primeiro cliente é o cliente interno, né? Exatamente. Então, tratamos eles bem para que eles possam tratar bem os nossos clientes. Tem uma frase de uma escritora americana que ela diz: as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. É verdade. Então, isso é muito, muito forte. Então, às vezes, não é uma palavra, é um gesto que você tem ali de atenção com o cliente que vai deixar marcado para ele voltar naquele lugar. E eu acho que também, assim, a questão de você implantar uma cultura de atendimento não é nada fácil, né? É uma construção. É uma construção. E como que você lidar com essas dificuldades? Assim, o que você percebe que é a virada de chave? O que você observa? Você chegar numa empresa, né, como você chegou na Petsanos, onde não se existia, onde a gente muito falava, posso dizer assim, né, porque você sabe, você tem uma visão, você tem uma clareza do que você quer, mas aquilo não vai adiantar de nada se não for colocado em prática. Então, assim, inicialmente, depois de alguns anos, eu acho que você já consegue ver frutos, mas eu creio que o início não foi fácil. Qual foi a principal dificuldade que você sentiu nas pessoas? E ainda mais, não só nas pessoas, eu acho que você também trouxe uma nova cultura para a empresa. Sim, atendimento é cultura. Então, cultura ela leva um tempo para ser implantada e é um trabalho também de recepção e tem que vir de cima para baixo. Ou seja, já começou de cima para baixo porque veio de uma iniciativa da diretoria.
Então, isso é muito bom. Quando é um funcionário querendo buscar essa melhoria, é mais difícil implantar essa cultura. Mas a gente conseguiu trazer de cima, né? Então, isso é muito bom. As dificuldades, Charlie, é muito resistência. As pessoas já acham que estão fazendo o melhor, já acham que já sabem, que já acham que atendem bem. E quando a gente traz essa percepção do ser humano, do cuidado, que não é bem assim, que você precisa pensar como a pessoa gostaria de ser tratada naquele momento. Então, as pessoas começam a refletir mais sobre os próprios comportamentos, sobre o que podem melhorar, mas é um trabalho de construção, é repetição. Todo treinamento ali a gente está repetindo, a gente tem que estar reforçando. Escovar os dentes. Seus filhos demoraram quanto tempo para ter a prática de escovar os dentes? Verdade. Acredito que até hoje você tem que dizer, vai escovar os dentes. Então, mesmo sendo tão claro, né? mesmo sendo tão claro e desde bebezinho que já vem fazendo esse trabalho. Então, não é... E o erro de muitas empresas é contratar um palestrante, contratar um treinamento e achar que vai resolver os problemas. E não, tem que ser um aprendizado contínuo, repetição. Um dia eu também tive essa resistência de achar que já estava bom, de achar que não precisava melhorar, mas com a repetição, com a abertura da mente, eu acho que é uma metanoia. A nossa mente abre e diz assim, posso melhorar, posso ser um profissional melhor. E aquilo ali vai à busca pelo conhecimento, né? Ler um livro, ouvir um podcast, assistir um vídeo no YouTube, fazer um curso. E é uma construção todos os dias. E você acha que hoje você já conseguiu gerar essa nova cultura? E em relação, eu queria que você falasse às resistências, né? As pessoas que resistem. O que você observa? Elas param ali pelo meio do caminho, elas desistem. O que você poderia trazer em relação a esse processo pessoal que a equipe passa? Pronto, Não é fácil, não é porque você fácil. querendo ou não, nem tudo é um mar de rosas. Também tem, acho que muito a parte do confronto e como é lidar com um pouco com isso, né? A gente percebe que dentro de uma equipe sempre vão ter grupos, né? Vai ter o grupinho que se desenvolve mais, que está estudando, que gosta de crescer, e tem o grupinho ali da resistência que está lá só marcando presença. Só que o grupo que começa a estudar, que começa a aprender, ele começa a se desenvolver e começa a ser reconhecido. Isso gera um sentimento de não posso ficar para trás. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que me envolver. Ou a pessoa se envolve, ou ela não consegue seguir na empresa. Essa é a minha visão. Eu acho que Na desculpa, né? é um filtro natural que acaba acontecendo. Se a empresa coloca uma cultura de atendimento e tem que realmente estudar e trabalhar a sua mentalidade para mudar esse perfil de atendimento, quem não se enquadra vai acabar saindo naturalmente, como a gente já teve várias experiências de pessoas que passaram pelo atendimento e que não ficaram. E eu acho impressionante como é isso que você falou, realmente vai filtrando e eu acho que você começa a atrair pessoas também com a mesma visão, né? Isso. Não é que seja melhor ou pior, mas é só questão de visão mesmo, porque eu acho que acaba atraindo para a empresa pessoas com a mesma visão de chegar àquele lugar que a gente objetiva juntos, né? Porque senão visão com visão acaba gerando uma divisão. Isso. Então, é isso que eu percebo, que hoje, nos próprios treinamentos, com as pessoas novas que vão chegando, já são pessoas com essa mentalidade diferente, que acreditam nisso, que entendem que esse realmente é um ponto de partida para todo um atendimento, né? Que não para no atendimento veterinário, né? Tem também o pós, que é algo que a gente tem crescido e tem trabalhado e tem procurado se desenvolver. E eu queria fazer uma pergunta para você, que dentro dessa nuance dos treinamentos, o que você percebe? Agora eu quero falar especificamente na nossa área, no nosso ramo da medicina veterinária. Quais as habilidades que você acha essencial para uma recepcionista, né? Porque, tendo em vista que aqui é um canal não só para estudantes e para tutores, mas para todo mundo que se interesse, né, pelo meio veterinário, pelo amor aos animais. Então, falando para essas pessoas que às vezes têm esse desejo de trabalhar, a gente recebe muito nas nossas redes sociais. Eu queria muito trabalhar nessa área, queria muito trabalhar nessa parte de atendimento. E eu queria que você falasse um pouco das principais habilidades que essa pessoa precisa ter.
As habilidades, elas, primeiro eu quero lembrar que elas podem ser conquistadas. Conquistadas que eu digo com muito esforço, estudo, aprendizado, não necessariamente a pessoa já precisa ter. Mas inicialmente ela precisa gostar de gente, acho que é o básico, né? E no caso da Pet Santos, gostar de animais. Eu não posso ter uma pessoa que não gosta de pets. Então, as duas principais. A segunda, a terceira que eu considero que é super importante, ter foco, foco no cliente, no que você está fazendo ali, e agilidade. Uma recepção, ela demanda muita agilidade dentro do processo. Uma hora eu estou só com um cliente apenas, mas de repente a nossa clínica está lotada e eu tenho 5, 6 clientes para atender ao mesmo tempo. Como eu lido com isso? Qual a minha gestão daquela correria ali do dia a dia? Outra habilidade extremamente necessária é a busca pelo conhecimento. O profissional de atendimento veterinário, ele precisa conhecer todos os procedimentos que o hospital oferece. E não é conhecer de forma vaga, é conhecer como se ele realmente fosse, entre aspas, um veterinário. Então, eu preciso conhecer como funciona todo o fluxo, qual o procedimento de uma transfusão de sangue, qual o procedimento de uma castração, para que eu não negligencie a informação para o meu cliente. Porque o meu cliente, eu tenho que partir do princípio que ele não compreende aquele universo. Então, o quanto mais claro eu for na minha comunicação, melhor vai ser o entendimento para o cliente. E eu só consigo essa clareza se eu tiver propriedade do que eu estou falando. Um ponto-chave que você sempre fala nos treinamentos também é a questão da comunicação. Como ela é essencial, né, nesse processo. Uma comunicação clara, límpida. Um pouquinho sobre isso. Pronto. Estamos envolvidos num segmento veterinário, onde existem muitos termos técnicos, não é verdade? Perfil 1, perfil 2. E o cliente, ele não compreende. Então, eu preciso usar uma linguagem fácil, que uma criança de 5 anos possa compreender. Então, o que acaba pecando muito o atendimento é usar essa linguagem que ele usa internamente, com enfermeiros e veterinários, usar com o cliente. E o cliente fica meio perdido. E qual é o cliente que quer dizer assim, eu não sei o que é isso? Verdade. Ninguém quer passar por ignorante, não é verdade? Então, quanto mais claro for a nossa comunicação, mais simples, mais eficaz vai ser o nosso atendimento. É verdade. Quantas vezes, né, a questão da comunicação ela é tão importante, quantas vezes a gente teve diante de situações onde em um treinamento a gente pega um relatório de um CRM, por exemplo, e a gente vê uma repetição em relação a uma determinada situação, onde o cliente sugeriu uma melhoria naquilo ali, onde ele às vezes não se sentiu tão... onde a forma como foi passada não foi tão esclarecedora. E a comunicação é tão importante que, às vezes, um termo que a gente usa, né, vira uma chave. E é o que eu costumo sempre dizer, vocês chegam aqui na empresa e toda pessoa que chega diz assim, meu Deus, quanta informação, quanta coisa. E eu sempre falo, não se preocupe, em 3 meses vai parecer que você tem propriedade sobre tudo, né? E sempre eu passo isso para elas. Agora, imagine para o cliente que está chegando ali, de repente, em uma semana acontece tantas coisas e aquela chuva de informações. Então, é preciso realmente ter muita paciência e muita clareza, né, na comunicação. E tem alguma estratégia específica que você faça para melhorar? Tem uma estratégia que a gente acaba esquecendo, que a gente está dentro de um diálogo com o cliente. Então, às vezes, o profissional do atendimento, ele até passa todas as informações com clareza, não omite nada, mas ele esquece que ele está num diálogo. Esquece de perguntar se o cliente entendeu, se quer que repita. E esse é um processo que a gente precisa seguir, por quê? Imagine que o cliente está ali emocionalmente instável. O cliente levou o animalzinho para uma cirurgia. Ele não está com o cérebro dele atento para perceber tudo que está acontecendo ali e todas as informações que ele está recebendo. Então, eu preciso perguntar, Charlie, está entendendo? Você precisa que eu repita essa informação? Então, eu acho que essa comunicação, eu acho que o pulo do gato aí é você realmente perceber que você está dentro de um diálogo e que você não pode só falar, e você precisa ouvir também o cliente.
É uma coisa puxa a outra, Uma né? coisa puxa a É a outra. questão. E para você ter essa boa comunicação, é aquele fator que você falou anteriormente. É necessário ter muita propriedade, né? É Isso. necessário ter muita clareza do que você está fazendo ali. E isso realmente requer muito estudo, muita dedicação, para que você realmente faça as coisas da forma como é passada, como é estudada, porque senão você acaba entrando no automático, né? E estudar também, né? Eu acho que não dá para você só pegar o conteúdo que você tá ali no seu dia a dia, aprendendo, que ouviu de um veterinário ou pegou um formulário. Você realmente precisa estudar e se dedicar. Leva o material para casa, leva os termos para casa, dá uma lida, ensaia de frente para o espelho, conversa, explica para sua avó, para sua mãe, para o seu sobrinho, pergunta se eles entenderam. Então, essa é uma técnica que podemos utilizar para saber se a nossa comunicação ela realmente está sendo eficaz. E eu acredito que é uma coisa simples, né? É. Muitas vezes eu levei material para casa quando eu trabalhei em outros segmentos e começava a estudar aquilo ali e como é que eu posso me comunicar melhor? Como é que o meu cliente pode entender isso aqui? Então, E tirar, muitas vezes também, assim, eu percebo tirar da zona de conforto. Às vezes elas acham que estão super entendendo, estão com propriedade e a gente de repente passa uma prova prática ali. E quando elas se deparam diante daquela situação, elas mesmo observam o quanto precisa melhorar, né? sim, E assim, dentro do nosso mercado, outro fator que eu acho que demanda muito da recepção é a questão da pressa. Eu acho que isso exige uma habilidade para que a gente esteja prestando esse atendimento, né, de qualidade, que eu acho que é a maior dificuldade, é né? uma grande dificuldade essa Queria que você questão. falasse um pouco sobre isso, sobre agilidade, atendimento, agendamento. Todo mundo hoje está correndo, É verdade. todo mundo tem pressa. Ainda mais numa era que a gente vive de celular, né, de redes sociais. As pessoas hoje querem tudo muito instantaneamente. Então, elas têm a necessidade de serem atendidas de forma imediata. O cliente, ele demora para decidir. Imagine que o cliente está lá com um animalzinho em casa. Ah, o animalzinho está se coçando. Ah, está se coçando. Depois eu levo. Não, depois eu levo. Aí fica pensando. Aí pronto, decidi, vou levar. Quando o cliente ele decide a compra, no caso, estou fazendo aqui de forma entre aspas, quando ele decide, ele quer ser atendido de forma imediata. Ele não quer ficar esperando 2 horas numa recepção. Ele não quer esse tempo todo dele perdido, né? Então, o primeiro passo é respeitar o tempo das pessoas. Acho que o tempo da gente é uma coisa que ninguém pode comprar, é o mais valioso que tem. Então, como é que eu posso agilizar isso dentro de uma recepção? Primeiro, deixar muito claro como é que funciona o nosso processo de atendimento. É por ordem de chegada? É uma consulta agendada? Então, se é por ordem de chegada, o cliente já entende que ele vai ter que aguardar. Charlie, é por ordem de chegada, tem 4 pessoas na sua frente, cada atendimento pode variar, mas leva em média 50 minutos. Tudo bem? O cliente está ali na opção de escolha, ele pode continuar e esperar, ou ele pode retornar em um outro momento. Mas é preciso ter essa clareza na comunicação, porque é uma forma de respeito, Com não é certeza. verdade? Então, lembrando também que o atendimento, ele não é só um papel da recepção, é um papel de todos. O atendimento excelente tem que partir de todos. Então, o veterinário ele também precisa ter esse entendimento que tem lá fora cliente esperando por ele. Então, como que ele pode fazer para agilizar? Deixar já todo o material pronto, aguardando para ser atendido, para fazer os atendimentos. Então, agilizar da melhor forma possível para que o nosso cliente se sinta feliz e confortável de estar naquele ambiente. É uma engrenagem, né? E assim, essa questão que você falou, que é algo que realmente a gente percebeu uma melhora, é quando a gente realmente fala para o cliente o que ele está fazendo ali, aonde ele está. Hoje a gente também tem processos de identificação, né, com pulseiras, onde isso já o cliente já sabe ali, opa, eu já sei que eu sou uma prioridade, eu vou ser atendido rápido, realmente é uma situação aqui que uma situação de emergência, o cliente realmente está mais aflito e realmente precisa desse atendimento emergencial. Então, acho que isso gera uma segurança e também evita desconfortos ali na própria recepção,
como da mesma forma aquele cliente que vai para uma consulta mais eletiva, a gente também tenta gerar, embora ele vá demorar mais, mas a gente tenta gerar ali um ambiente confortável, um ambiente acolhedor, um ambiente limpo, cheiroso, onde tem uma TV e outros recursos para que ele possa esperar confortavelmente, né? Então, acho que uma coisa acaba complementando outra. E eu queria que você pudesse falar para a gente que dentro desses pontos, aonde você acha que foi a virada de chave, né? De tudo isso que você fez, de tudo isso que você implantou, de tudo isso que você trouxe, o que você acha que foi a virada de chave? Porque no começo, às vezes, é um pouco frustrante. São muitas mudanças e são coisas que a gente começa e que não dá certo e que você volta para o começo de novo. E quando você pensa que fluiu, aí você volta e vê que muitas ali não seguiram e desistiram. Mas com o tempo eu percebo que as coisas elas passam a fluir mais. Você acha que a virada de chave é nos colaboradores ou é na própria empresa que não se prende mais a certas coisas? Como é que você entende isso? Eu acho que eu fui clara. Vamos lá. Foi clara. Pode ser que eu te decepcione com a resposta. Eu acreditava nessa questão da virada de chave, mas eu ouvi uma outra perspectiva que me fez refletir sobre e que não existe virada de chave. Virada de chave remete à ideia de que vou Deu lá, certo. clique, né? Pronto, mudei a mentalidade e pronto, sou outra pessoa. E eu acho que eu acredito mais na construção mesmo, sabe? No teste, na falha. Vamos testar aqui um método novo. Vamos testar aqui como a gente fez com muitas coisas que deram certo e outras que não deram certo. Vamos implementar aqui a pulseira de atendimento. Vamos implementar aqui um outro processo. E a gente foi fazendo testes e construindo esse trabalho. Então, eu acho que virada de chave é muito simplório. É verdade. Para a gente negligenciar toda a construção que a gente fez dentro da empresa, de entrar em pessoas, sair em pessoas, trabalhar ali diariamente, investir. Eu dedico meu tempo na semana pensar como eu posso levar um treinamento que agregue na vida delas, e não somente no profissional. Porque eu acho que você muda como pessoa, e não apenas como profissional. Então, é um conteúdo que vai realmente, você pode... A arte de convencer, de você conduzir uma pessoa de um ponto A a um ponto B, você usa na sua vida pessoal. Você usa com seu marido, usa com seu filho, usa com um amigo. Então, tudo isso, e o cliente, muitas vezes, ele não sabe o que quer. Ele está perdido. Eu tenho o poder de conduzir ele para o melhor. Então, eu tenho o conhecimento. Gerar essa tranquilidade. Isso, eu tenho as ferramentas. Então, se eu sei, vamos supor, vamos pegar aqui um exemplo, castração. Eu estou ali no dia a dia, eu sei o quanto a castração é importante. Então, eu sei, porque eu estou no meu dia a dia. Mas o meu cliente não sabe dessa informação ainda. Então, cabe a mim, como profissional de atendimento, conduzir ele até o processo da decisão dele dizer assim, vou castrar meu animalzinho porque eu prezo pelo cuidado dele e eu sei que isso é um ato de amor e cuidado. Então, eu acho que é uma construção. É verdade. Eu acho que eu parti, talvez, da palavra virada de chave pensando muito como empresa. Por quê? Porque quando a gente começa um trabalho desse, a empresa ela tem muita pressa. Né? Isso. Ela acha que a resposta vai ser muito imediata. E aí, quando você vê as coisas acontecendo e, de repente, você tem que voltar para um novo ponto de partida, porque nem tudo é tão fácil. Pelo contrário, do tanto que a gente fez, a gente ainda percebe o tanto que precisa fazer e o tanto que precisa melhorar. Então, eu acho que trazer esse entendimento para a empresa. Eu falo, a empresa ela tem uma divisão enorme, mas eu falo especificamente para a diretoria, que quer um resultado mais rápido, foi uma virada de chave no sentido de você entender que é uma construção e que leva tempo e que nunca vai estar perfeito e que é preciso ter paciência. Então, traz uma outra visão em realmente saber lidar melhor com os seus colaboradores e entender as especificidades e a demanda de cada um. E entender também que muito do que a gente pede, às vezes aquele colaborador não tem aquela habilidade, então também saber fazer esse remanejo, né? Então, acho que todo mundo cresce junto, né? Isso. E você começa também a entender que as coisas não acontecem com o estalar de dedos.
Hoje, quando tudo que a gente coloca na empresa vem da demanda e de uma carência do cliente, né? Então, tudo que a gente gera e tudo que a gente pensa não é começa dessa necessidade do cliente. Eu analiso ali o que é que o cliente tem pedido, o que é que ele tem realmente reclamado, e em cima disso eu vou construindo uma nova Petsanos todos os dias, né? Uma Petsanos que realmente se importa e que está voltada a atender com excelência o cliente. E trabalhar nessa construção não foi fácil, porque você precisa entender que tudo não é do seu jeito, né? É uma junção, é uma engrenagem, onde todo mundo precisa de todo mundo, onde sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então, acho que isso é muito rico para todo mundo, porque trabalha aquela parte mais ansiosa da empresa, que é a diretoria, que quer que as coisas aconteçam de forma imediata, mas também eu acho que leva para o colaborador uma satisfação em saber que a empresa também se preocupa com ele, que investe, que entende, que demanda um tempo para ele, né? Então, acho que é um crescimento conjunto. Elisa, vamos falar agora de uma situação não delicada, né? Como você falou, ali a gente recebe, em alguns momentos, casos que são desafiadores, né? O cliente, ele chega, vamos supor, com um paciente, um cachorrinho que foi atropelado, atacado ou com envenenamento. Então, o cliente, ele chega extremamente desesperado. E, de repente, a recepção, né, as atendentes, que gera esse primeiro acolhimento, se vê em uma situação muito difícil, né, para administrar aquele conflito. Porque o cliente realmente chega muito ansioso, muito desesperado, e ele quer ter o seu problema resolvido ali de forma rápida, mas existem alguns protocolos que não podem ser quebrados, né? A gente precisa fazer aquele primeiro atendimento. Por isso que hoje a gente tenta ter um atendimento específico para situações emergenciais e situações eletivas, para que a gente possa resolver da melhor forma possível. Mas como é que você treina a sua equipe, como é que você coloca para ela os meios específicos ou as metodologias, né, para elas lidarem com essas situações, gerenciar esses conflitos em caso de desespero ou mesmo de insatisfação, que muitas vezes isso parte, não gosto nem de dizer que só do cliente, muitas vezes como empresa também a gente pode estar deixando algo a desejar ali, gerar essa experiência frustrante, né? Como gerenciar esses conflitos? Conflitos sempre vão existir. Conflito é conflito, não é fácil, né? Não é fácil. Em qualquer negócio, iremos passar por isso. No nosso caso, por ser um hospital que está trabalhando ali no cuidado de vidas, acaba sendo mais delicado, porque o ser humano está mais fragilizado. A gente trata não só o animalzinho, a gente também trata com o ser humano. Nos nossos treinamentos, temos simulações de todas e possíveis e inimagináveis que possam acontecer dentro do dia a dia. É o falecimento de um animalzinho, é um acidente, uma transfusão de sangue, um caso de envenenamento, como você falou, ou uma briga, que o cachorro chegou lá todo machucado, ou o animalzinho chegou todo machucado. Então, temos nos nossos treinamentos exercícios para que elas possam estarem preparadas para o dia a dia. E que, quando acontecer, elas lembrem, eu passei por isso no treinamento, sei como conduzir essa situação. Obviamente, não é a mesma coisa, não é como o seu dia a dia, mas te deixa um pouco mais preparado para lidar com esses conflitos e situações difíceis. E uma coisa muito importante que o atendimento precisa enxergar é que não é com ele. O que acaba acontecendo é que, vamos supor, chega um cliente de forma grosseira, insatisfeito, não pela empresa, mas pela situação, ele precisa encontrar um culpado. A gente volta para comportamento humano, né? Observar os comportamentos humanos. O que o ser humano faz numa situação de conflito? Ele quer procurar um culpado. E geralmente nunca é ele o culpado. Não é verdade? Então, o atendimento, ele precisa entender que aquilo ali não é com ele, não é sobre ele. E ele precisa conduzir aquela situação de forma tranquila.
isso não é comigo, esse cliente não está falando, não é sobre mim, e eu vou conduzir aqui o atendimento da melhor forma. Como eu posso melhorar o dia desse cliente? Ele chegou aqui de uma forma X e eu quero deixar ele de uma forma Z. Eu tenho um objetivo ali. Então, o gerenciamento de conflitos, ele é muito delicado, mas ele pode ser feito ali no dia a dia de forma mais tranquila, quando você recebe o treinamento apropriado e quando você está com o seu emocional em dia. Eu costumo dizer assim, né? Porque tem dia que a gente realmente não está bem e basta uma pessoa dizer que seu cabelo está fora do lugar, que você está super sensível. Então, a gente realmente precisa estar com o nosso emocional ali mais tranquilo, mais equilibrado e saber o que fazer em cada situação. Uma situação com o cliente é grosseiro, uma situação que o cliente chegou com um animal em emergência. Eu tenho que ter agilidade mental. Acho que a palavra é essa, agilidade mental de como eu vou resolver aquela situação. E tudo isso é feito em treinamento para que estejam preparadas lá fora. É verdade, eu nunca mais esqueci. Isso eu levei para a vida. Acho que um treinamento onde você diz assim, imagine um potinho de sal, que ele vai estar ali lhe acompanhando durante todo o seu dia de trabalho. Então, você sempre vai, o tom, independente de como o cliente esteja, de como ele se apresente, de como ele fale com você, o tom vai ser sempre como se você estivesse pedindo a ele que lhe passasse aquele potinho de sal. Passe-me o sal. Como é que a gente pede para passar o sal? É passe-me o sal? Passa aí o sal? Ué, passe-me o sal? Por favor. Né? Por favor. Então, ter sempre... É muito bom. Isso eu levei para a vida, viu? Isso é perfeito. Isso eu aprendi no livro. Demais, é bom demais. Inclusive... Fica a dica. Faça o sal. É uma forma gentil, né? De a gente usar essa metáfora para realmente se relacionar com as pessoas, né? Tratar de forma respeitosa e acolhedora. Isso. Inclusive, vou até indicar para as meninas uma série coreana muito boa, que fala muito sobre atendimento e sobre como você se comportar com os clientes. E tem muito isso a ver com o Passe-me o Sal. O nome é Sorriso Real. Sorriso Real. Eu estou assistindo e tem muitos insights lá que você pode pegar para o seu dia a dia. Bem interessante. Vamos assistir juntas? Vamos assistir. No nosso grupo, né? Perfeito. E assim, eu percebo que isso facilita muito a questão de o cliente já entrar em um segundo momento de atendimento, que é no consultório, enfim. O contato com o veterinário já vai ser mais, como é que eu posso dizer, mais seguro, ele já vai se sentindo mais seguro ali para o consultório. Eu acho que essa triagem, esse atendimento inicial, esse atendimento especializado e humanizado, acaba fortalecendo o vínculo do veterinário com o cliente. Isso. Né? Quando a minha linha de frente faz o trabalho bem feito, eu consigo sanar a maioria das dúvidas e quebrar as barreiras do cliente, porque o cliente é resistência, né? Então, todo mundo ali está se defendendo porque vai ter um custo financeiro atrás. Né? Quando você leva um animalzinho, você sabe que vai ter um custo ali para você realmente investir na saúde dele. Então, quando a recepção faz um bom trabalho, explica todas as informações, passa tudo como é que funcionam os procedimentos, ordem, exames, recebimento, já deixa o cliente mais preparado para a consulta. Então, ele já está mais tranquilo e mais desarmado. Diante de tudo isso que a gente conversou, né, e a gente está sempre falando que o nosso trabalho é em cima das dores do cliente, não tem como não falar da importância de ter esse feedback, né, de ter essa escuta ativa daqueles que nos procuram para realmente ter um problema solucionado, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da importância da escuta, do pós-atendimento, de um CRM, de uma central de atendimento, de uma ouvidoria, que é algo que você também trouxe para a gente que tem feito uma enorme diferença. Escutar é uma habilidade que pode ser adquirida. Nós temos a mania de... A pessoa está falando, eu já estou pensando na resposta. E eu não estou prestando atenção no que ela realmente está querendo dizer. Então, escutar é realmente você se desarmar. Presta unicamente atenção naquilo que o teu cliente está falando, no que ele quer dizer. Nem sempre o que ele diz é o que ele quer falar. E você precisa ter essa habilidade de compreender isso. Quando eu escuto o meu cliente, eu entendo as necessidades dele, eu entendo qual o problema dele, eu consigo dar um direcionamento para a solução.
O que acontece muito, que a gente vê em muitas clínicas e outros estabelecimentos, o cliente está lá falando, olha, eu quero fazer um exame disso, daquilo, outro, e aí a recepcionista não estava prestando atenção e acaba perguntando o que o cliente acabou de falar. E o que é que o cliente percebe com isso? Essa moça não está prestando atenção em mim. Eu não sou ninguém aqui. Então, a primeira parte é você prestar atenção no que o cliente está falando. Sobre feedback. Feedback nem sempre vai ser positivo. Muitos vão ser, maravilha, a gente ama aquela... O nosso coração fica quentinho, né? Com um feedback positivo. Mas vão ter feedbacks que vão nos dar um direcionamento. Poxa, preciso dar atenção a isso aqui. Será que isso que o meu cliente falou tem coerência? Eu posso melhorar? Porque se um cliente falou, é porque ainda não está 100%. É porque então, houve uma falha de comunicação. Então, será que eu entreguei o que eu prometi? Ou será que eu falhei em alguma parte aqui do processo do atendimento? Então, o feedback ele serve muito para a gente se autoavaliar e rever os processos e rever o que a gente pode estar melhorando. E sobre isso, continuar construindo, como você bem falou, uma nova Petsanos, um novo relacionamento com o cliente todos os dias, né? Isso. E assim, eu acho que nós passaremos o dia, né, falando sobre isso. Tem muita coisa para falar. Muita coisa. Mas eu acredito que o conteúdo que a gente, essa troca que foi passada aqui, ela tem muito a acrescentar para quem está nos assistindo. Por isso, não deixe de nos seguir, de compartilhar e de se inscrever em nosso canal. Eu acredito que cabe sim a gente, em outros momentos, trazer pontos específicos sobre atendimento. E para isso eu peço que aqui é também um canal de escuta ativa, né? Nós estamos aqui nesse canal realmente para escutar vocês, nossos tutores, telespectadores, clientes, veterinários, estudantes de medicina veterinária. Nós estamos aqui realmente para escutar e trazer conteúdos que a gente realmente acha relevante, acha interessante para essa construção, né, de conhecimento, de jornada de vida, de propósito, de missão. E eu queria agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço o convite. Como sempre, a gente cresce muito conversando, compartilhando, trocando ideias e acreditando, né, que juntos somos mais fortes. Parece uma frase clichê, mas para mim é a maior verdade que existe. Se compreendendo e tendo uma visão, né? Uma visão de futuro, de onde a gente quer chegar, do quanto a gente quer ser bom naquilo que a gente faz, porque a gente entende que não é sobre nós, é sobre levar algo maior, levar experiência e contribuir, né, na vida das pessoas de alguma forma que nos buscam e nos procuram. E eu acho que quando a gente tem essa essência no nosso coração, é muito mais do que fazer, né, ir lá e fazer acontecer, carregar isso como uma missão de vida, né? Então isso está muito inerente realmente à nossa visão e aos nossos valores. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje com a gente. Imagina, eu que agradeço e se eu puder deixar uma mensagem aí. Fique à vontade, querida. Teriam muitas mensagens, mas eu acho que assim, o atendimento é algo que você leva para a sua vida. É como você trata o seu porteiro, é como você trata a sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos, os desconhecidos. Então, o atendimento é algo que você pode levar dentro do seu coração, é uma demonstração de amor que você dá ali para o seu cliente. Você atender bem pessoas, tornar o dia daquela pessoa melhor. Olha que maravilha, você saber que você foi um canal para melhorar o dia de alguém. Então, realmente, é enxergar o atendimento dessa forma. Toda profissão, independente de qual seja, você vai se relacionar com pessoas. Então, tem que gostar de gente. É verdade. Né? Gente, muito obrigada. Hoje a gente termina aqui mais um episódio. Espero que vocês gostem. E em breve traremos algo que com certeza irá acrescentar muito para todos vocês.